Acordei assustado, suando frio, o coração martelando no peito. A claridade fraca do abajur ao lado da cama mal iluminava meu quarto apertado. O cheiro azedo de umidade impregnado nos lençóis baratos. Meu reflexo no espelho em frente à cama me encarava de volta, as olheiras fundas de barba por fazer. Um rosto cansado de um homem à beira do abismo. Eu estava no fim do poço, desempregada há quase um ano. Eu não tinha mais desculpa para dar à minha esposa. Ela me olhava com um misto de pena e desprezo, sempre que chegava exausta do trabalho, cansada de carregar tudo sozinha. Nossa conta bancária beirava o vermelho. As contas se acumulavam na mesa da cozinha e o aluguel já estava atrasado. O pior de tudo era meu filho, Mateus, de apenas 6 anos, que começava a perceber as brigas e os gritos abafados atrás da porta do quarto. Naquela manhã, enquanto eu tomava um café fraco e frio, Helena, minha esposa, largou a xícara na pia com força e me encarou. Eu não aguento mais isso, Lucas. Eu engoli em seco, esperando o discurso que já conhecia de cor. Eu não sei se dá pra continuar. Eu te amo, mas o Matheus precisa de uma vida melhor. Eu preciso de uma vida melhor. Ela não precisou dizer mais nada. Se eu não conseguisse dinheiro logo, ela me deixaria. Foi por isso que aceitei a proposta de Jonas. Jonas era um velho amigo da faculdade, agora farmacêutico em uma empresa de pesquisa. Ele me ligou no meio da tarde com uma oferta tentadora. Um teste clínico confidencial de uma nova substância, um medicamento experimental que supostamente aumentava a capacidade cognitiva em níveis impressionantes. É seguro, cara. 98% de chance de dar tudo certo. Garantiu ele. Você toma a pílula, faz alguns exames e recebe sua grana. 30 mil reais, na hora. Era dinheiro suficiente para aliviar nossas contas e quem sabe convencer Helena a me dar mais uma chance. Não pensei 2 vezes. No laboratório clandestino, o ambiente era clínico e frio. Homens de jaleco anotavam dados. Máquinas piscavam com luzes coloridas. Jones me entregou um pequeno frasco com 3 cápsulas azuladas. Só uma, Lucas. Os efeitos são imediatos. Coloquei a pílula na boca e engoli com um gole d'água. No início, não senti nada. Então, veio um calor. Um arrepio subiu minha espinha. Minha visão ficou turva e uma pressão estranha tomou conta da minha cabeça. O mundo girou e... escuridão. Acordei na minha cama, o mesmo quarto, o mesmo cheiro de mofo, mas algo estava diferente. Levantei-me devagar, sentindo a cabeça leve e caminhei até a sala. Minha esposa estava lá, mas algo em sua postura me pareceu estranho. Ela vestia uma roupa diferente que eu nem sabia que ela tinha, e sua expressão era mais viva, mais radiante. Foi então que vi ele. Um homem sentado no sofá, rindo com Mateus no colo. Meu coração congelou. Era eu? Mas como? O mesmo rosto, o mesmo corpo, mas com detalhes que tornavam ele melhor. Ele parecia mais forte, mais confiante, mais feliz. Helena olhava para ele com um amor que eu não havia há anos. Meu estômago se revirou. Onde diabos eu estava? Algo muito errado não estava certo naquele lugar. Era um reflexo distorcido da minha vida. Uma versão onde eu havia conseguido tudo o que eu queria. Eu não estava disposto a ser só um espectador. Nos dias seguintes, estudei aquele outro eu. Descobri que ele tinha um bom emprego, era respeitado, amado. Ele levava Mateus à escola todas as manhãs.
Beijava Helena antes de sair para o trabalho e voltava para casa trazendo flores e presentes. Ele era o homem que eu sempre quis ser, mas que nunca fui capaz. E isso me encheu de ódio. Cada sorriso, cada toque de carinho que ele recebia de minha esposa, cada risada de Mateus em seu colo me fazia arder por dentro. Eu deveria estar ali e eu deveria ser amado daquela forma. Foi então que tomei a minha decisão. Eu ia roubar a minha própria vida de volta. Passei a seguir o outro eu de perto, aprendendo seus hábitos. Ele sempre saía do trabalho por volta das 7 da noite. Estacionava o carro no mesmo lugar e parava em uma cafeteria antes de ir para casa. Sempre pedia um café forte e lia o jornal enquanto esperava. Era o momento perfeito. Naquela noite, esperei até que estivesse distraído. Com um boné escondendo meu rosto, me aproximei sorrateiramente e derramei um pequeno frasco de sedativo em seu café. Ele tomou um gole e, minutos depois, seus olhos começaram a pesar. Ele piscou, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. O que está... Antes que ele desabasse, eu o segurei e murmurei em seu ouvido. Shhh, agora sou eu quem fica. Com esforço, arrastei o seu corpo para um beco próximo. Seu olhar era puro terror antes de finalmente apagar. Era a minha chance. Vasculhei-se os bolsos e encontrei a carteira e as chaves do carro. Respirei fundo e dirigi até sua casa. Minha casa. Quando entrei, Helena sorriu. Oi, amor. Como foi o trabalho? Por um instante, congelei. Mas então, sorri de volta. Foi ótimo. Ela me abraçou e senti o calor do seu corpo contra o meu. Depois de tanto tempo, depois de tanta miséria, eu estava ali, no meu lugar. Eu tinha conseguido. No começo, tudo parecia perfeito. Helena não suspeitou de nada e Mateus me abraçava como se eu realmente fosse o pai dele. Eu era feliz, finalmente feliz. Mas então, começaram os pesadelos. No meio da noite, acordava suando, ouvindo sussurros. Era minha voz, na minha própria cabeça, dizendo coisas que eu não estava pensando, como se algo pensasse por mim. Eu tenho TDAH, mas aquilo não era normal. Às vezes via vultos pelos cantos dos olhos, sombras que se moviam sozinhas. E então, o espelho. Certa noite, ao escovar os dentes, olhei meu reflexo e senti um arrepio gelado na espinha. Meu reflexo não se mexia. Meus lábios do outro lado tremiam. Então ele sorriu. Mas eu não sorri. Caí para trás, o coração disparado, enquanto o outro eu estava no espelho e me encarava, imóvel, os olhos cheios de ódio. Você roubou minha vida, mas ela nunca será sua. Dei um soco, o espelho se quebrou em pedaços. Depois de alguns segundos, ouvi uma batida na porta, lenta, ritmada. Quando abri, não havia ninguém ali, apenas a escuridão da noite. Mas ao olhar para baixo, vi pegadas ensanguentadas levando até o interior da casa. O outro eu estava aqui. Naquela noite, ouvi passos no corredor. Senti sua presença, ele estava por perto. De repente, Helena se virou na cama e murmurou: Amor, tem alguém ali parado. Engoli em seco. O sangue gelou nas minhas veias. Virei-me devagar. Ali à sombra da porta, meu próprio rosto me encarava na escuridão. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor insuportável no peito. Era como se algo estivesse me puxando de dentro para fora.
Meu coração acelerou, falhou, depois disparou de novo. Caí de joelhos, asfixiado pela dor. E então, a escuridão me tomou. Acordei com a cabeça latejando, a visão turva, um zumbido insuportável nos ouvidos. Meus pulmões ardiam como se eu estivesse ficado tempo demais sem respirar. O cheiro de antisséptico e o bip intermitente de máquinas próximas indicava que eu estava em um hospital ou algo parecido. Ele está acordando. Ouvi uma voz distante dizer. Meus olhos focaram e então vi Jonas, o amigo que me ofereceu o teste, parado ao lado do médico de jaleco branco. Bem-vindo de volta, Lucas. Jonas disse com um sorriso de alívio. Você ficou 3 dias em coma. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. 3 dias? Sim, houve uma reação em comum, mas o teste foi um sucesso. Sucesso? Eu estive no que parecia outra realidade. Minha esposa, meu filho, o outro eu, a sensação de ser puxado para fora da minha própria existência. Tudo aquilo foi real? Jonas disse que eu apenas sonhei com tudo aquilo. Eu me mexia demais dormindo, mas em todo momento eu estive na cama. Minha cabeça girava, eu não conseguia organizar meus pensamentos. Mas uma coisa importava: a grana. Meu pagamento, murmurei. Já foi transferido. Você pode ir para casa sem que se sentir bem. Casa, minha família. Me forcei a sair da cama, ainda tonto, mas determinado a voltar para a minha vida. Eu poderia fazer tudo ser diferente agora. Poderia ser sim o pai e o marido perfeito, sendo eu mesmo. Quando cheguei em casa, senti um frio subir pela minha espinha. A porta estava destrancada. O interior parecia vazio, como se ninguém estivesse ali há dias. Helena? Mateus? Silêncio. Subi a porta correndo. Entrei no quarto, o armário estava aberto e todas as roupas dela e de Mateus haviam desaparecido. Peguei meu celular e tentei o número de Helena, mas a ligação não completou. Um aperto sufocante se formou no meu peito. Ela me deixou depois de 3 dias desaparecido? Peguei as chaves do carro e dirigi até a casa da minha sogra. Se Helena tivesse ido embora, era para lá que ela teria ido. Mas quando cheguei, o terreno estava vazio. Apenas um letreiro antigo enferrujado indicava que aquele lugar estava à venda. O mato crescia ao redor. Os portões estavam lacrados com correntes. Saí do carro como um louco batendo no portão. Dona Lúcia? Helena? Mateus? Nenhuma resposta. A porta da vizinha se abriu. Uma senhora idosa me observou com curiosidade. Com licença. Minha voz tremia. A família que morava aqui, você sabe para onde eles foram? Ela franziu a testa. Filho, essa casa está abandonada há anos. Está à venda há pelo menos 3 anos. Não, isso não pode ser. Meu coração disparou. Minha esposa, meu filho, eu estive aqui há poucos dias. A senhora deu um passo para trás, assustada. Voltei ao carro e tentei ligar para Helena de novo. Mas Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. meu estômago se revirou. Tentei acessar minhas redes sociais. O perfil de Helena não estava lá. Nenhuma foto, nenhuma mensagem, nada. Como se ela nunca tivesse existido. Minha visão ficou turva. Eu tremia dos pés à cabeça. Foi então que vi algo no chão, perto da calçada. Uma página amassada de jornal, levada pelo vento.
Abaixei-me para pegá-lo, e o que vi fez meu corpo inteiro queimar por dentro. O nome do país, destacado na manchete principal, não era Brasil ou nenhum país que eu conhecesse. Lentamente olhei ao redor. Os prédios eram os mesmos, mas as placas, os nomes das ruas, não eram os mesmos. Apertei o jornal entre os dedos, respirando com dificuldade. Então, este não é o meu mundo. De alguma forma, eu despertei em outra realidade, e dessa vez, em uma que talvez minha família nunca tenha existido. Estou vagando sem rumo, não sei para onde ir, não sei como voltar. Voltei até a clínica no dia seguinte, mas nada. Tudo foi abandonado às pressas, como se ninguém jamais estivesse ali. Nenhum sinal de Jonas. O número dele agora diz não existir. Não sei mais o que fazer ou a quem recorrer. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Se de alguma forma você estiver ouvindo essa mensagem, significa que talvez ainda há esperança. Por favor, me ajude a encontrar minha família antes que seja tarde demais. Eu nunca fui alguém impressionável. Nunca acreditei nessas histórias de vidas passadas, dimensões paralelas ou qualquer coisa desse tipo. Mas sempre houve algo que me incomodava. Parecia ter buracos em minha memória de infância. Dos meus 6 aos 8 anos de idade, era como se minha memória tivesse sido apagada. Sempre que tentava me lembrar de algo que minha mãe ou alguém perguntava, tudo que vinha à mente era uma sensação estranha, um vazio angustiante. E então vieram os pesadelos. Sonhava que corria por um corredor estreito, sendo perseguido por algo invisível. O cheiro de madeira queimada misturado com ferro impregnava o ar, e meu coração sempre acelerava de um jeito que me fazia acordar assustado e suando frio. Foi quando minha amiga Vanessa sugeriu a regressão. Talvez algo tenha acontecido nessa época e sua mente bloqueou. Se acessarmos isso, você pode finalmente se lembrar. Ela estudava hipnoterapia e falava com tanta segurança que resolvi tentar. Naquela noite, Vanessa trouxe um frasco com calmantes naturais e um fone de ouvido especial. O método incluía sons binaurais, frequências capazes de induzir estados alternados de consciência. Relaxe, respire fundo. Apenas ouça o som e deixe sua mente te levar. Fiz o que ela pediu, tomei o calmante, coloquei os fones e fechei os olhos. O som começou como um zumbido baixo. Depois virou um ritmo pulsante. Senti meu corpo ficando pesado e leve ao mesmo tempo, meus pensamentos se dissolvendo. Então, tudo escureceu. Eu acordei, mas em outro lugar. O cheiro foi a primeira coisa que senti. Eu não estava mais no meu quarto. O ar era carregado de fumaça, suor e algo metálico. Sangue, provavelmente. Meu corpo estava estranho, pesado, diferente do que eu conhecia. Quando abri os olhos, percebi que estava dentro de um beco úmido, o chão coberto de barro. Minhas roupas eram grossas, uma camisa de algodão manchada, calças rudes e botas de couro desgastadas. Minha mão segurava algo frio e sujo. Olhei para baixo. Era uma faca. Estava ensanguentada. O choque percorreu meu corpo, mas antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi vozes, gritos, passos apressados. Ele está aqui! Encontre-no! Meu coração disparou, o instinto falou mais alto e comecei a correr. Não sabia onde estava, não sabia quem era,
mas alguma coisa dentro de mim dizia que se me pegassem, eu estaria morto. As ruas eram estreitas e escuras, iluminadas apenas por lampiões de gás. Consegui identificar o estilo das construções. Europa, século XIX, talvez Londres ou Paris. Eu tropeçava nas pedras irregulares, sentindo meu corpo pesado, como se não fosse meu. Ainda assim, meus músculos sabiam exatamente para onde ir, como se já tivesse vivido aquilo antes. Dobrei uma esquina e encontrei uma carroça abandonada. Me escondi atrás dela, tentando recuperar o fôlego. Meu peito ardia, meu coração batia forte, que parecia que iria explodir. Foi nesse momento que um nome surgiu à minha mente. Henry. Era meu nome ali. Então, as memórias daquela vida começaram a emergir. Eu trabalhava em um bar clandestino. Alguma coisa deu errado. Vi algo que não devia, ou fiz algo que não devia. E agora, eu estava sendo caçado. Senti um arrepio ao ouvir passos se aproximando. Eles me encontraram. Tentei correr, mas um impacto forte atingiu minha costela. Uma dor cortante me dominou, e só então percebi que tinha levado uma facada. Meu corpo caiu no chão frio da rua. Deitado de costas, vi um rosto desconhecido se inclinar sobre mim. Um homem alto, barba mal feita, olhos frios. Fim da linha, Henry. Você já deveria saber que ninguém foge do passado. Ele ergueu a lâmina. Eu tentei reagir, tentei gritar, mas a faca desceu. Dor fria, cortante, um calor escorrendo pelo meu peito. Minha visão começou a escurecer e então acordei com um grito preso na garganta. Minha respiração estava acelerada, meu corpo coberto de suor. Ainda sentia dor no peito, o cheiro de sangue, o frio daquela rua escura. Mas eu estava de volta, no meu quarto, na minha casa. Vanessa me olhava assustada. Meu Deus, o que aconteceu? Você começou a se debater e eu precisei te acordar. Passei a mão pelo peito, esperando encontrar um ferimento, mas não havia nada. Apenas a lembrança da facada atravessando minha carne. E então, algo estranho aconteceu. Como um estalo em minha mente, eu finalmente me lembrei. Os corredores estreitos, o cheiro de madeira queimada e ferro, a sensação de estar sendo perseguido. Aqueles pesadelos não eram apenas sonhos. Eu vivi aquilo quando era criança. No momento em que morri naquela vida passada, as memórias reprimidas da minha infância voltaram, e tudo fez sentido. Eu não estava fugindo da minha vida anterior apenas porque tinha visto algo perigoso. Eu estava fugindo porque naquela vida eu fui assassinado. E de alguma forma, quando renasci, minha mente bloqueou todas as memórias desse trauma. A sensação de perseguição, o medo inexplicável de corredores escuros, aquele cheiro específico, tudo fazia parte da minha história. E agora, eu me lembrava de tudo. Mas saber disso não trouxe alívio. Porque uma pergunta ainda martelava na minha cabeça. Se eu lembrei dessa vida, quantas outras ainda estão presas dentro de mim, esperando para serem despertas? Algo estava errado com aquele ônibus, e eu descobri da pior forma possível. Algumas coisas nos marcam para sempre. O que aconteceu comigo naquela noite ainda me assombra. Meu nome é Daniel, e o que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Até hoje evito falar sobre isso, porque as pessoas acham que eu sou louco. Mas você acredita no sobrenatural, certo? Ou pelo menos que exista algo além do que conhecemos?
Bom, era uma sexta-feira à noite. Eu tinha saído tarde do trabalho e só queria chegar logo em casa. Eu estava morto de cansaço. O último ônibus da linha 348, o último que passava perto do meu bairro, sairia às 23h45. Corri para o ponto e, por sorte, cheguei a tempo. O ônibus estava lá, mas algo me incomodou imediatamente assim que entrei. O ônibus parecia meio antigo, como se tivesse saído direto dos anos 80. A pintura interna era desbotada e os faróis iluminavam a rua com uma luz meio fraca amarelada. O motorista era um homem magro, de olhar vazio, mas imaginei que era só cansaço. Quando subi, ele não disse nada, apenas me olhou como se estivesse me analisando. O que estranhei inicialmente foi que o ônibus estava quase lotado, o que era incomum para aquele horário. As pessoas estavam sentadas em um completo silêncio, olhando sempre para frente, imóveis. Senti um arrepio, mas ignorei. Apenas me sentei em um dos últimos bancos e coloquei meus fones de ouvido. O ônibus seguiu pela rota normal, mas algo parecia diferente. O trajeto que eu fazia todos os dias parecia mais longo. As ruas estavam estranhas, os postes de luz ficavam piscando e não havia nenhum carro além do nosso. Foi quando percebi algo assustador. O ônibus estava parando, mas ninguém descia. Novos passageiros subiam e os antigos continuavam ali, imóveis. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o motor parecia fazer barulho. Meu estômago se revirou quando olhei para os rostos das pessoas. Eram pálidos, sem expressão. Eles não piscavam. Uma mulher sentada perto de mim virou a cabeça de repente e sussurrou: Você não devia estar aqui. Eu congelei. O quê? Perguntei, tirando um dos fones de ouvido. Você pegou o ônibus errado. Ela olhou para frente rapidamente, como se estivesse com medo de ser vista falando comigo. Olhei pela janela. Eu não conhecia mais a cidade. As ruas pareciam mortas. As casas estavam apagadas, os postes de luz ficavam mais escassos e tortos. A rota, apesar de ser familiar, parecia diferente, como se estivesse abandonada. Meu coração começou a disparar. Onde estamos? Perguntei, tentando parecer calmo. Ela apenas abaixou a cabeça. Foi então que percebi algo terrível. Olhei para os passageiros e dessa vez enxerguei melhor. Não eram apenas pálidos. Seus rostos pareciam errados, como se fossem imitações de rostos humanos. Olhos fundos demais, bocas um pouco tortas, como se alguém estivesse tentando recriar pessoas, como se não soubesse exatamente como fazê-lo. Meu corpo congelou. Levantei-me e fui até o motorista. Ei, acho que peguei o ônibus errado. Pode parar? O motorista não respondeu. Senhor, pode parar? Insisti, colocando a mão no ombro dele. Foi aí que percebi. A pele estava fria, não parecia normal. Ele virou a cabeça para mim, mas o movimento foi estranho, como se seus ossos estivessem duros demais. Ainda não é sua hora de descer. Ele disse, com uma voz arrastada e sem emoção. Meu corpo inteiro gritava para sair dali. Corri até a porta e tentei forçá-la, mas não havia maçaneta, nem botão para abrir. Estava trancado. Virei para os passageiros e vi algo que fez meu corpo paralisar de medo e não querer responder. Me senti fraco. Seus rostos haviam mudado. Agora, seus olhos estavam completamente negros e todos olhavam diretamente para mim. O ônibus começou a andar mais rápido. O desespero tomou conta de mim. Me deixem sair! Gritei.
batendo na porta com todas as forças. Mas ninguém reagiu. Os passageiros continuavam ali, imóveis, seus olhos negros cravados em mim. O motorista mantinha o olhar fixo na estrada, como se eu simplesmente não existisse. Foi então que uma mão enrugada pousou suavemente no meu ombro. Me virei assustado e vi um senhor de terno antigo, com um rosto cansado, mas um olhar estranhamente tranquilizador. Fique calmo, rapaz. Ele disse com sua voz rouca. Ainda não é sua hora. Vou avisar a você quando puder descer. Meu coração martelava no peito. Eu queria perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Queria gritar, exigir respostas. Mas as palavras não saíam. Algo na presença daquele homem me impediu. Era como se eu estivesse anestesiado, entorpecido pelo meu próprio medo. Apenas sentei. Minhas pernas estavam fracas demais para continuar em pé. O ônibus seguiu viagem por um tempo que pareceu infinito. Não sei dizer se foram minutos ou horas. O tempo ali dentro parecia distorcido, esfarelado, como se eu estivesse preso em um pesadelo que se recusava a acabar. Eu suava frio, meus dedos tremiam. O senhor sentado ao meu lado não disse mais nada, apenas me observava como quem vela por alguém que está à beira da morte. Depois de um tempo, ele tocou meu ombro de novo e sussurrou. É aqui. Você pode descer agora. Olhei pela janela. Lá fora havia apenas névoa. Nenhuma rua, nenhuma casa, nada que eu reconhecesse. Apenas um vazio esbranquiçado. Minha respiração ficou pesada. Eu não queria sair, mas algo dizia que se eu ficar, seria pior. Me levantei. Minhas pernas pareciam mal responder. Cada passo até a porta parecia um esforço sobre-humano. Quando finalmente coloquei o pé no primeiro degrau da escada, minha visão escureceu. O som ao meu redor foi abafado por um zunido ensurdecedor. Meu corpo perdeu completamente as forças e então tudo se apagou. Acordei com uma luz forte nos olhos. Minha cabeça latejava, meu corpo inteiro parecia dormente. Pisquei algumas vezes, tentando entender aonde estava. Foi quando ouvi vozes e vi uma silhueta familiar ao meu lado. Era minha mãe. Meu Deus, filho, você acordou? Ela disse, segurando a minha mão com força. Olhei ao redor, ainda confuso. Eu estava em um hospital. Uma enfermeira entrou apressada e chamou o médico. Ele veio rapidamente e começou a me examinar. Você teve sorte, ele disse, enquanto verificava meus sinais vitais. Foi encontrado desacordado em um ponto de ônibus. Você passou a noite inteira lá? Eu ainda estava tonto, minha mente confusa. Que horas são? Perguntei, minha voz saindo fraca. São quase 7 da manhã. 7 da manhã? Então eu passei a madrugada inteira ali? Como? Meu último momento de consciência foi dentro daquele maldito ônibus. Mas como cheguei aqui? Tentei explicar o que aconteceu. Contei sobre o ônibus, os passageiros, o motorista, aquele velho estranho. Mas a expressão do médico mudou sutilmente. Ele trocou um olhar rápido com a enfermeira antes de se virar para minha mãe. O trauma pode ter causado alucinações, ele disse. Com o tempo, isso pode passar, mas seria bom que ele iniciasse um acompanhamento psicológico. Eu não estou louco. Tentei argumentar, mas minha voz me traía. Eu soava instável, desesperado, e para eles, eu só confirmava a teoria de que eu tinha imaginado tudo aquilo. Minha mãe segurou minha mão, tentando me acalmar. Tudo bem, filho. Você está seguro agora. Seguro. Essa palavra não parecia certa, porque no fundo eu sentia que eu não estava.
Meses se passaram. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Iniciei terapia, mas nunca consegui explicar ao psicólogo o que realmente aconteceu. Até porque ninguém nunca acreditou. Nem mesmo eu acreditaria se não tivesse vivido tudo aquilo. O pior de tudo era o medo. Ele se instalou em mim, sugando a minha paz. Nunca mais peguei um ônibus. Aquilo foi traumatizante demais para mim. E talvez o que mais me assombra seja a pergunta que se recusa a me abandonar. E se aquele velho não tivesse me avisado? Será que eu ainda estaria lá dentro? Eu nunca tive problemas de saúde antes, nunca tive pressão baixa, mas depois daquela noite, passei a desmaiar do nada com uma certa frequência. Os médicos me receitaram remédios para manter minha pressão estável, e agora preciso tomá-los diariamente. Nenhum exame encontrou uma explicação concreta para isso. Recentemente, ouvi falar sobre um lugar chamado Sete Além. Vi relatos de pessoas descrevendo experiências assustadoramente parecidas com a minha. Um mundo estranho onde tudo parece levemente errado. Será que foi para lá que eu fui naquela noite? O que será que teria acontecido comigo se eu tivesse chegado ao ponto final ou descido antes da hora? Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história.